E eu estava hoje andando na rua, lá no centro da cidade, e eu acho assim inevitável para uma pessoa como eu não comparar os lugares por onde eu passo. Eu acabei de voltar de Nova York e as comparações são naturais. Gosto muito do centro de São Paulo. Gosto também um pouco eu acho que daquilo que talvez nem é tão normal se gostar. Eu gosto um pouco da bagunça, eu gosto daquela miscelânea e etc. Mas algumas coisas eu não gosto, obviamente, a sujeira, o descaso com a coisa pública. E aí eu resolvi tirar uma foto de algo. E é o assunto que eu quero tratar. É o ponto de partida que eu quero tratar com vocês aqui nessa paraxá. Eu vou compartilhar a foto com vocês. Vejam só. Podem ver, vem aqui ver a foto. Vem ver. Gabriela, vem ver a foto. Olha aqui, edifício Guinle. Primeiro arranha-céus de São Paulo. Bacana, né? Primeiro arranha-céu de São Paulo. Qual a altura do primeiro arranha-céu? Vamos ver. Processo de verticalização da cidade de São Paulo iniciou-se com o edifício Guinle. Eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar desse prédio. Eu devo ter passado 10 milhões, você é paulistano também. Você nunca viu isso? Não. Então, começa daí, né? Começa daí. Vem, seu Oséias, vem mostrar sua cara também. Ah, tá. Aqui tá o Danilo, o Ilê, a Gabriela, a Beatriz, e seu Oséias, e a Alessandra, e a Geni. Bastante gente aqui. Oi, seu Oséias, você que está sempre lá, dá um oi. Oi, shalom, gente. Uai, fala uai. Uai. Pra todo mundo ver que você é você. Olha que legal quem está ali. Cleófas, que bom vê-lo bem aqui. Baruch Hashem, ótimo. Com sua esposa querida. Então, eu me deparei com isso. Falei, que bacana. Bacana. O processo de verticalização da cidade de São Paulo iniciou-se com o edifício Guinle, o primeiro prédio em concreto armado do Brasil. Viu só? Pessoal de Campina Grande, João Pessoa, Recife, ficam disputando qual é o primeiro, o maior, aqui em São Paulo, 1913. O edifício Guinle, com seus 7 andares, arranha-céu era 7 andares. Olha que coisa. 7 andares, foi erguido entre casas e sobrados de no máximo 2 pavimentos. Sua construção começou em 1913 e foi concluída em 1916. A fachada em estilo Art Nouveau, as esquadrias em pinho de riga, nem sei o que é isso, a cor em tons de bege e demais materiais, acho que inventaram bege naquela época, nem devia existir bege. Deve ser preto, branco, marrom, vermelho, azul e verde. A cor em tons de bege e demais materiais foram totalmente restaurados, restabelecendo as características originais. Gente, é uma piada pronta, isso aqui é um meme. As cores foram restauradas, viu, gente? Tá? Restabelecendo as características originais deste importante patrimônio histórico e arquitetônico de nossa cidade. Vamos ver como é que ficou, como é que ele está hoje em dia? Vem ver. As cores originais do edifício. Gente, pelo amor. Foi construído com pichação. Foi construído com pichação. Os manos da época vieram fazer uns pichos, entendeu? Os grafite aí da hora. 1913, entendeu? Todo restaurado perfeito. Não, você olha isso. Eu vou falar para vocês, me deu uma vergonha. Realmente uma vergonha. E olha, é bonito. Olhem os detalhes, realmente é bonito. Olha como tá. Isso só comprova aquilo que todo mundo já fala, que o ser humano esquece a sua própria origem e sua história.
Muito bem, então. Então, por exemplo, uma das coisas que eu vi nos Estados Unidos e que me chamou a atenção e eu postei no Instagram foi uma estátua, uma praça, uma rua, uma estação de metrô chamada como, seu Hileno? Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo. Falei, puxa vida, olha só. Que bacana isso, né? Eu fiquei orgulhoso. Fiquei orgulhoso, falei, pô, que bacana, né? Isso é cultivar a história. E lá em Nova York você anda... Gente, eu não estou falando que eles são perfeitos nem nada, não é o caso. Mas eu quero falar de alguns pontos da cultura. Eu vou chegar na Paraxá dessa semana em Pirkei Avot. Nova York você anda... Gente, é uma coisa tão linda, os prédios limpos. Pelo menos em Manhattan, que é o que eu vi. Você olha os prédios modernos e você olha os prédios antigos do lado. Você fala, mano, que veio enxuto. Limpinho, limpinho, bonito. Você fica admirado. Aí em todo canto tem uma homenagem a esse, homenagem àquele, homenagem a esse. E não sei o que, e se fala, caramba, a história tá lá, tá viva. É respeitada, é honrada. Quando você respeita a sua história, o que que acontece? Obviamente, provavelmente você vai ter um dia a dia... Fecha a porta para mim lá, porque o ar tá ligado. Obrigado. Você vai ter valores dentro da sua casa, valores dentro da sua casa, começa na sua casa. Não, melhor, dentro da sua mente, dentro do seu ser. Isso é mais importante do que casa. A gente fala casa, casa, e a gente esquece que casa, na verdade, existe uma casa anterior a todas, que é o nosso ser, é o nosso templo interno. Valores muito básicos. Aí aí de repente você vê, junto com aqueles prédios limpos, você vê uma imponência muito grande. Aí você vê uma tecnologia, gente, pelo amor de Deus, tem uma rua lá que chama Broadway, que acho que todo mundo já ouviu falar de Broadway, que é onde que ficam os cinemas, os teatros. Gente, pelo amor... Você já foi lá? É uma coisa de deixar tonto. A tecnologia é uma coisa maluca. Maluca, maluca, maluca. Eu me rendi na Broadway. Eu fiquei parado. Eu falei, não, eu vou ficar parado aqui, eu vou filmar. Eu falei, não, isso aqui é impressionante. Você olha o poder que um povo pode alcançar no sentido técnico, no sentido social. É muito grande. O poder do ser humano, o potencial do ser humano é muito grande. E é isso que a gente vai trabalhar nessa yeshiva, principalmente. O potencial, desenvolver o potencial, como a gente sempre fez, mas dessa vez mais, se Deus quiser. É muito grande. Mas para isso tem uma coisa básica, que se chama Derech Eretz. O que é Derech Eretz? Derech Eretz significa educação, valores, ética. Se a gente tem ética básica, a gente tem construção. A gente pode chegar muito, muito, muito alto. Se a gente não tem ética, se a gente não tem respeito básico, a gente vai ficar sempre rastejando. O máximo que a gente vai conseguir fazer é bons memes. Como infelizmente aqui no Brasil tem acontecido. Bons memes, boas risadas, boas gozações, boas portas dos fundos. Mas realizações, cadê um país do tamanho do Brasil? Gente, 200 milhões de habitantes. Cadê nossos prêmios Nobel? 200 milhões de habitantes. Cadê os nossos inventores? Cadê a nossa tecnologia? Gente, é vergonhoso. É muito vergonhoso. É muito triste. E sabe qual é o mais triste de tudo? É que nós, cada um de nós, eu me incluo nisso, estamos inseridos nessa cultura. A gente está inserido nessa cultura. Eu tenho certeza absoluta, se eu tivesse nascido numa cultura, por exemplo, com Elaine e Michele, você mexeu, porque mexeu na tela, minha amiga. Eu vou ter que te tirar e você volta correndo, senão você vai ficar de fora. Gente, não mexam.
Elaine, eu vou ter que tirar você e você volta correndo, tá? 1, 2 e... Do you want to remove? Yes. Pronto. Vou falar mais uma coisa para vocês. Ilene, Audrey, preciso do C para falar isso. Vem cá. Isso aqui é extremamente importante. Onde você está? Ah, pensei que você subiu. Vem cá. Eu quero muito compartilhar isso com vocês, porque eu quero que as pessoas se sintam forçadas a chegar mais longe. Quando a gente sentava na mesa com o pessoal, quantos idiomas você ouvia numa mesa com 5 pessoas? Era, assim, quando a gente ia, principalmente nas comunidades judaicas, era inglês, francês, hebraico, espanhol, enfim. Era raro o cara chegar assim e não ter um judeu que não falasse hebraico. 4 idiomas. Eu chegava na comunidade e tinha muita gente que falava espanhol e assim eu conseguia me comunicar com eles. Era muito impressionante. Gente, não tem judeu normal, tá? Tô falando de judeu normal. Judeu normal, quero dizer, não assimilado, porque infelizmente hoje tá cheio de judeu corintiano em São Paulo. Quando eu falo corintiano, eu quero dizer São Paulino, o que for, que a identidade dele tá no futebol, tá nas compras. Já era. Tô falando judeu clássico. Não tem judeu normal que fala menos do que 4 idiomas. 3 idiomas, vai. 3. 4. 5. Meu pai acho que fala 7. E assim, eu achei impressionante lá como todo judeu assim fala hebraico. Então é um elo a mais. Vem cá, fala isso, vem cá. Diga. Eu fiquei impressionado. Uma coisa que me impressionou muito lá foi como todo judeu ele fala hebraico. A gente ia em qualquer sinagoga e se você não soubesse falar inglês, ele já falava em hebraico com você, assim, desde o velho até o mais jovem. Isso é importante, que é um elo que une muito, né? É fantástico, né? Eu acho muito fantástico. Eu tava numa conversa, foi muito interessante com o Baruch. Aliás, nosso Hazan Fernando. Fernando, eu vou te colocar em contato com o Hazan dali, não só você. Várias pessoas. Eu vou colocar acho que ele é o vice-Hazan. Quase coloquei ele hoje aqui. Vocês vão adorar conversar com ele. Fernando, prepare seu passaporte. Bezrat Hashem. E ele me falou uma coisa que foi muito curioso. Você não ouviu isso. Eu vou agora compartilhar. Eu fiquei um pouco chocado no começo. Porque ele falou que a comunidade dele... Assim, a primeira coisa que ele chegou aqui foi muito curioso. Foi muito curioso. Eu não esperava isso. Ele falou assim, que o Brasil é um país muito elitista e excludente. Assim, o filho do Hazar, o Baruch. Eu falei, uau! Não é o que eu esperava ouvir dele. Depois ele falou que ele, quando vem para o Brasil, não procura a comunidade judaica porque é muito excludente e elitista. Eu fiquei assim. Não, fantástico, adoro batendo palmas, porque é fantástico. Porque, assim, muita gente acha, não, isso é coisa do Rabino Ventura, porque ele tem... Não é. É estranha, a comunidade aqui é esquisita. Muita gente boa, muita gente muito boa, mas esse padrão é um padrão que a gente tem que quebrar ele. Mas aí, num diálogo, acho que na última manhã que ele estava aqui, o cara foi para Minas Gerais, ele botou a mochila nas costas, foi para Minas Gerais, não sei para onde. Um cara interessante. Ele já foi para mais de 50 países. Eu falei, eu duvido, não existe 50. Aí ele começou a falar o nome de todos os países. Daqui a pouco ele ia falar as cidades também. Impressionante. Ele falou que tinha 6 continentes. Aí eu falei, que 6? Aí ele falou, foi para Antártida também, foi para não sei aonde. Falei, bom, desculpa, né? Mas assim, fabuloso. E aí ele falou que a comunidade dele tem algumas coisas que ela é excludente mesmo e não sei o quê, com convertido. Não, mas pera um pouco. O vice-Hazan ali é convertido. O segundo Hazan é convertido. Aí eu fiquei um pouco confuso. Eu falei, mas como? Ele falou, não, por exemplo, ele contou um caso de uma moça. Eu não vou falar para vocês que não me agrediu um pouco, mas eu gostei. Tanto que eu estou repetindo para vocês. E talvez vai ter gente que vai se sentir incomodado, e eu vou me sentir incomodado junto, e acho importante falar isso. Aí ele deu um caso de uma moça jovem,
que ela queria se converter, ela entrou para a comunidade, tarará, tarará. E o pessoal começou a ficar muito desgostoso com ela. Por quê? Porque ela queria trabalhar de babá. Tem algum problema trabalhar de babá? Nenhum problema. Mas ela era jovem. E eles falaram de jeito nenhum. Ela queria se acomodar nisso. Não é que ela queria trabalhar porque ela era uma pessoa com mais idade que não teve outra oportunidade. Não tem nenhum problema. Nenhum. Eu já trabalhei de garçom, já trabalhou de faxineira. Sem nenhum problema. Mas o problema é, ele me explicou, o problema é quando você tem toda a oportunidade na mão. Você tem toda a oportunidade. Nos Estados Unidos, a pessoa tem um sistema educacional e você, por preguiça, por comodismo, você não vai desenvolver o seu potencial. Aí ele falou que aí discriminaram ela. Que ela não... Eu achei um pouco cruel. Eu não estou dizendo... Gente, se alguém aqui tiver questão, sou eu que tenho questão sobre isso, tá? Mas eu quero compartilhar porque eu acho que tem algo importante aqui. Eles falaram, a gente não quer alguém assim na nossa comunidade. Não é que eles falaram de forma... Ele me disse que de alguma forma transparecia isso. Não queremos. O ser humano tem um potencial. O Todo-Poderoso nos deu cérebro. 8 trilhões, parei de falar 10 trilhões de células. 7 octilhões de átomos. Poxa. Não é? E a gente não vai usar isso, a gente vai ficar acomodado? Não, nada disso. O pessoal que está vindo para Yeshiva, se cuide, porque eu estou mordido. Tô ou não tô? Tô chato. Eu vou falar para vocês, na Yeshiva, o que eu aprendi na Yeshiva em Israel? Eu quero chegar na Yeshiva 9 da manhã, bom mesmo, cara bom mesmo, é o cara que ia embora 10 da noite. Esse era o bom. Aí os obsessivos, e ainda iam estudar em casa, aí já é ruim. O cara tem esposa, sei lá, o que também, o casado não é para chegar 10 da noite. Mas tinha uns loucos assim. Eu às vezes fazia isso. Era obcecado às vezes. Que é ruim, não é bom. Mas eu aprendi isso lá. Eu não tinha disciplina, eu falo para vocês de verdade. Na escola eu não tinha disciplina, nenhuma. Nenhuma. Fui aprender a ter disciplina na Yeshiva. Sentar. 2 horas. Eu falo, pessoal, começou a estudar. Começa a bater papo. Eu falo, você vai estudar ou vai bater papo? O papo leva a gente para a China. Volta. Você tem uma meta agora. É 1 hora sem parar. Você vai estudar 1 hora sem parar esse tema aqui. Depois você para. Mas é 1 hora sem parar. A Mona Lisa está tremendo já. É nada. A Mona Lisa é ponta firme. Firmíssima. Militar. Quase igual o Davi Carvalho, que é militar. Quase. Isso é fantástico. Isso é muito importante. Assim, por outro lado, eu tenho certeza de que no Brasil a gente tem virtudes fantásticas, mas eu acho que... eu tenho certeza, para que se mimimi, eu tenho certeza absoluta que o brasileiro está sendo destruído, metodicamente destruído, por esse banho de lama que a gente tem recebido através das rádios, através da cultura, da sensualidade obcecada, excessiva. Gente, por exemplo, vamos lá. A gente está esse negócio de homossexual. Eu não quero discutir, não quero condenar ninguém. Eu quero falar de sexualidade. Se ouve toda hora aqui no Brasil, coisa de... Porque é homossexual, eu sou hétero, eu sou homo, só falta o cara ir cumprimentar o outro e falar, qual é o seu nome? Eu sou hétero e me chamo Ventura. Eu sou homo e não sei o quê. Eu sou bi. Eu sou tri. Que loucura é essa? Não, e virou normal toda hora aqui no Brasil, tudo, toda hora, esse assunto. Eu falei, bom, se São Paulo é assim, Nova York, toda hora, né? Nova York vai ter gente se beijando no meio da rua toda hora. Homem com homem, mulher com mulher, cachorro com gato. E nada. Eu vi um casal se beijando na rua homossexual. Quantos dias? Eu fiquei 1 semana. Nas 2 vezes que eu fui. E o que é o interessante? Casal
normal, também não vi. Não via. Pessoas se beijando na rua, se amassando na rua. Gente, isso aqui é uma coisa, isso aqui é uma injeção, é infiltrado. Sabe onde está assim também? Tel Aviv. Tel Aviv também está assim. Essa coisa do... O quê? Isso aqui é injeção, isso aqui infiltraram, gente. Isso aqui destrói a gente. Ah, mas eu não quero nada. É mentira, tem a ver com isso sim. Claro que tem a ver com isso. Porque é o universo que nos cerca. E para a gente conseguir ficar alheio a esse tipo de propaganda, qual é a palavra certa? Me ajuda aí, professor. Incitação, talvez. Tem que ter muito trabalho mental. Tem que ter muito trabalho mental. Não dá. O exibicionismo físico. Às vezes eu olho e falo, poxa, tal pessoa é tão bacana, tal pessoa é tão centrada. De repente você olha na internet, a pessoa está lá todo se insinuando. Você fala, mas para que a pessoa está fazendo isso? A pessoa está sentada aqui, a perna está lá em cima para mostrar a perna. A minha eu posso mostrar. Coisa linda. Aí você fala, mas para que a pessoa está fazendo? Qual é a necessidade que a pessoa tem de fazer? E você olha, você conhece a pessoa, você fala, essa pessoa não tem essa necessidade. Mas a gente está na desgraçada onda. A gente foi enfiado nesse córrego maluco que faz com que a gente... é normal, é isso, né? É isso. Não é isso. Isso é ruim. Aí a pessoa vai falar, mas eu estou procurando o judaísmo. Mas nunca vai chegar no judaísmo. Eu posso falar, sem dúvida, não vai chegar no judaísmo. O pessoal que está tirando foto na internet, com decote, não sei o quê, olha minha perna, olha... Não vai entender judaísmo nunca. Não vai. Não adianta, esquece. Esquece. Aí eu vou chegar, agora eu vou para Paraxá. Que, aliás, é minha Paraxá. Vai rir. Eu quero ler uns pequenos trechos e tão importantes, tão interessantes. Ai, minha Paraxá. A gente lembra do Bar Mitzvah, eu lembro lá no Bom Retiro. Eu fazendo voz grossa, porque com 13 anos a voz é toda assim, né? Aí eu fiz grossa. Vaikra Yaakov el Banav. Yaakov chamou seus filhos. Gente, olha que momento sublime. Hoje em dia o caba morre, o filho fica sabendo pelo Instagram. O pai morreu? É pelo Instagram que aparece. O pai tirou uma selfie se despedindo e morre. Quem vê? Não vê, tá na UTI, tá no pré-natal, tá sei lá onde. Antigamente não, antigamente a pessoa estava em casa. Eu li uma coisa que eu achei muito interessante, que aquilo que antigamente era privado, hoje se tornou público, o sexo. Era privado. Não, agora eu preciso mostrar, eu preciso contar. E a morte era pública no sentido de que era em casa, havia uma despedida, vinha a família, virou privado. Escondido numa UTI, ninguém fala, ninguém sabe. Aí, hoje, consegui me despedir antigamente, eu já consegui me despedir, claro que você vai se despedir, está na tua casa. Vaikra Yaakov el Banav, Vayomer, Easfu ve'agid alachem, Asher ekra etchem be'acharit hayamim. Foi assim que eu contei no Bar Mitzvah. E chamou Yaakov os seus filhos e disse, se juntem, e eu direi para vocês o que acontecerá com vocês, be'acharit hayamim. A tradução popular é no final dos dias. E Acharit Hayamim significa daqui muitos dias, daqui muito tempo. O que vai acontecer com vocês no futuro? Eu quero contar. Hikavtzu veshimu benei Yaakov veshimu
El Israel avichem. Se juntem e escutem, ó filhos de Jacó, e escutem Israel, vosso pai. Reuven, Ruben, tu és o meu primogênito. Corri, vereshit oni. Tu és a minha força. E tu és o princípio da minha virilidade. O que significa isso? O primogênito? O princípio da virilidade do homem? Se você é o princípio da minha virilidade, então essa virilidade, concretizada em liderança, deveria ser passada para ti. O natural era isso. O primogênito, ele herdava a liderança do clã. Yeterset veyeteraz, porém, tu fostes ousado demais. Afoito como as águas, pois subistes na minha cama e profanastes ela. Que história é essa aí de Reuven? Que história é essa? Reuven subiu na cama de Jacó e profanou a cama de Jacó. Que história é essa? Quem sabe que história é essa? Levanta a mão quem sabe. Patrícia sabe, Pedro sabe, Yohevet sabe, Diomar, Elisha, muito bom, Leandro, Cício, mais ou menos, que ele está fazendo assim, ele não sabe se ele fala aqui, sabe ou se ele coça o olho, ele não tem certeza. Aliás, Cício, adorei aquele Kadish, mas a parte que eu mais gostei foi, não, peraí. Depois tu reclama que eu faço isso com você, né? Não, ficou legal. Parabéns para várias comunidades que eu estou vendo aí, os encontros, o Shabatot, Minhar Domingo, gente, que coisa maravilhosa. Tenho visto isso em Curitiba, Campina Grande, Recife, João Pessoa, e tantas, o Espírito Santo, Brasília. Mindanha está assim, só esperando, não é? É ele ou é uma foto? Era uma foto. Enfim, está realmente maravilhoso. São Paulo, Baruch Hashem. Reuven, o primogênito, num belo dia, teve uma ideia esquisitíssima. Pessoas não entendem. Por que ele foi fazer? Faltava mulher no mundo para ele? O que ele fez? Ele viu a concubina do pai dele, Bilhá, e levou ela para a cama. Você está louco? Você está doido? As pessoas não entendem por que ele fez isso. E eu acho que eu entendo. Reuven estava morrendo de medo, com razão. Porque naquela história ali, minha gente, eu já falei para vocês, tinham 2 primogênitos, não tinha um só. Só tem um primogênito, pode ter 200 filhos da mesma mãe. Eu sou primogênito. Vocês vão ter que se ajeitar aí. Eu ganho o dobro, eu sou o líder. Naquela história tinham 2 primogênitos. Porque primogênito não é o filho que nasce primeiro. Primogênito é o filho que abre a madre. Não é o mais velho, perdão, não é o mais velho. O cara tem 4 esposos, cada filho primeiro de cada uma das mães é um berror. É verdade que tem uma prioridade do que nasceu primeiro, mas de qualquer forma, o outro também é um primogênito. Então, Reuven, ele viu que Yosef era o primogênito de quem, minha gente? De Rachel, de Raquel. Quem era a querida? Raquel. Quem era para ser a única? Raquel. Reuven, quando viu aquela história, falou, meu amigo, eu estou lascado. Porque qualquer situação, o meu pai vai pegar o outro primogênito. Tive uma ideia.
uma ideia. A Rachel morreu, né? Rachel morreu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a concubina dela, né? Que era a criada dela. E eu vou mostrar que eu sou o sucessor. Porque quando o pai morre, as coisas que é do pai não vai para o filho mais velho. Então eu já vou adiantar. Eu já vou comprar no cartão. Né? Vou comprar no cartão de crédito. Já vou me adiantar e vou pegar uma parte da herança. Para quê? Para mostrar que eu sou o sucessor. O que Yaakov disse? Meu amigo, você foi muito afobado, você foi como água, atirado, jogado. Altotar, por causa disso, altotar. Você não vai acrescentar, você não vai somar, você não vai receber aquilo que o primogênito recebe, que é o dobro. Tu não se segurou. Agora presta atenção. Meu Deus, como é bonito isso aqui. A lógica interna é maravilhosa. Shimon velevi achim kelei hamas mecheroteichem. Eu rio que eu falo isso no bar, eu sei de cor isso, por causa do bar mitzvah, mas eu não entendia nada, só igual um papagaio. Shimon e Levi são irmãos. Instrumentos de violência são as suas obras. Maldito é o ódio deles. Olha que interessante isso. Maldito é o ódio deles, pessoas com muita raiva, com muita ira. Ele não fala vocês são malditos. O ódio de vocês é maldito. Eu acho isso interessantíssimo. Eu aprendi nesses anos, algumas coisas esses anos que acho que para mim estão valendo como 20 anos. Dos últimos 2 anos, são 20 anos. Pode comparar minha foto de 3 anos atrás com hoje. Eita, coisa boa. É outra história. Antes era assim, os caras me... Quando você tem 40? Nossa, parece 30 e pouco. Hoje é o contrário. É verdade mesmo. E você acha o quê? Eu fico feliz. Eu falo que bom, eu estou usando a máquina. Mas uma coisa que eu aprendi, pesado, difícil, avalia as pessoas pela forma como elas tratam a quem elas não gostam. Isso é uma coisa que eu aprendi. E a pessoa chegar para mim e falar: eu amo você, eu gosto de você, eu trouxe para você uma garrafa de uísque, não sei quantos, 200 mil anos, eu trouxe para você um carro importado, eu trouxe para você uma casa, né? Que falaram que a sinagoga é de graça, inclusive, que eu fico com os aluguel, que a casa é da Laura, né? Cadê a Laura? Laura tá... A gente riu disso aí ontem, né, Laura? Pelo amor de Deus. A sinagoga é da Laura e a Laura não cobra aluguel e eu fico com dinheiro para ir para Nova York. Mas sim, chegar gente simpática, a gente não acredita em simpatia. Eu digo para vocês, por experiência própria, não acreditem em simpatia. Nos 2 sentidos. A gente adora, Mira, eu gosto muito de você, eu trouxe aqui para você. Legal. Vamos ver com o tempo. Eu quero ver como é que você vai me tratar quando eu te falar um não. Eu quero ver como é que você vai me tratar se de repente você não for mais meu amigo. Você vai conseguir simplesmente não ser meu amigo ou você vai se tornar um odioso inimigo? Então, a pessoa chegou perto de você, simpático, todo mundo é simpático. Quando convém. Observa como essa pessoa trata um garçom. Observa como essa pessoa trata o seu funcionário, seu esposo, seus filhos. Observa como essa pessoa trata um desafeto.
tem limite. Não gostar, tudo bem. Ficar com raiva, tudo bem. Mas tem uma raiva que é maldita. Yaakov, quando fala para Shimon e Levi, Arur apam kiaz. Maldito é o ódio de vocês. Vocês têm o ódio maldito. Vocês passaram do limite. O que eles fizeram? Eles mataram aquele pessoal todo de Shem. Falaram, vocês querem casar com nossas mulheres? Faz Brit Milá. Faz circuncisão. Os caras fizeram circuncisão. Eles foram lá e mataram todo mundo. Isso não se faz. Isso é exagero. Mas o cara pegou, seduziu nossa irmã. Ele seduziu sua irmã e aí você vai matar uma população inteira porque um cara seduziu sua irmã. Arura Pam Kiaz. E eles que quiseram matar Yosef. De acordo com a tradição e de acordo com o que a gente percebe nesses versículos. Foram eles que armaram a história contra Yosef. Amigo, você está com raiva? Tá bom, calma. Não, eu vou matar. Não, eu vou botar fogo. Não, eu vou queimar. Você está louco? Calma. Isso é sério. Seríssimo. Sabe por quê? Porque isso está falando para cada um de nós. Quem é o Shimon e Levi? Sou eu. Sou eu. Eu posso, se eu não me trabalhar, eu posso ser um Shimon e Levi no sentido negativo. Eu posso ter essa ira maldita. Eu posso ter. A Torá está falando com quem? Comigo. E a Jacob está falando comigo. Eu tenho que aprender. Opa, tenho que me conter. Quem é o Reuven? Atenção, quem é o Reuven? Quem é o Ruben? Sou eu! Sou eu! A minha insegurança, aí eu vou tentar destruir o outro porque eu estou inseguro, então eu vou tentar fazer uma coisa, mesmo que seja errada, mesmo que seja ruim. Hoje eu vi um cara falando para o funcionário público, eu vou te dar 300 contos. O funcionário público riu. Eu sei. Eu acho que ele ficou pertinho. Mas o eu acho que ia. Sou eu e somos nós. Agora vamos chegar onde eu queria. Yehudá. Quem é Yehudá? Eu fico arrepiado. Yehudá. Yehudá não é o mais velho, Yehudá não é o mais novo. A Torá, podem prestar atenção, a Torá dá muita preferência para o mais novo. A pedra desprezada pelos construtores será a pedra angular. É muito. O Yehudá não é nenhum nem outro, o Yehudá. O que ele diz aqui? Yehudá, atá yoducha achecha Yehudá, os teus irmãos te reconhecerão. Yadecha beore foi verra, a tua mão estará doeu. Na nuca do teu inimigo. Você vai vencer. Ishtahavu lecha benei avira, os filhos do teu pai se curvarão para ti. Fico arrepiado com esta palavra. Fico arrepiado mesmo. Eu acho isso aqui maravilhoso. Gurariei Yehudá, um leão jovem. Gente, eu estou falando muito alto para vocês? É que para mim eu estou. Não, né? Então tá bom. É porque aqui tem eco, né? Leão jovem é Yehudá. Porque onde que está toda a virtude de Yehudá? Olha que coisa. Vamos ver. Cadê a virtude de Yehudá? O que eu pensaria? Bom, ele deve ser um gênio. Bom, ele deve ser muito forte. Bom, ele deve ser muito carismático. Então, é diferente. Aí você já está indo para outro tipo de percepção. Eu estou falando dentro da percepção corriqueira. Por que um cara vai ser um líder? Porque ele é forte. Porque ele é valente. Porque ele é convincente. Porque ele é carismático. Olha que coisa interessante. Porque ele é ativo, né?
Então ele diz, Guraria Yehudá, tu és como um leão jovem. Ele está falando da força de Yehudá. Qual foi a força de Yehudá? Miteref beni alita. Vocês estão sentindo mesmo que eu? Miteref beni alita. Como a Torá é fantástica. A tua força, Yehudá, é que tu te apartastes da caça que estavam fazendo contra o meu filho José. Essa é a tua força. Kararavatz, que é Ariê, tu te sentas, tu te portas, te comporta como um leão. Urlavi mi yekimeno. E como um leão, ninguém vai conseguir te mover. Tu é forte, Yehudá. Piado. Loyasur shevet meudá. O trono, o cetro, o reino não sairá de Judá. Hokek mi ben raglav. E ele será o legislador. Ad que yavô Shiló, até que venha Shiló. Alguns interpretam como Mashiach. Veló e Kehat Yamim. E então as nações se juntarão ao redor dele. O primeiro filho, Reuven, o que ele fez? Não se conteve. Ele não se conteve. Então ele... Os outros filhos nem se fala. Shimon e Levi, violentos, ódio, agressão. E os outros foram atrás. Aliás, é muito curioso ver uma coisa maravilhosa. Hoje uma mulher me escreveu uma crítica no YouTube. Todo dia me xingam por causa daquele vídeo de Isaías 53. Todo dia o Judas é apedrejado. Meu pai. Ainda bem que eu estou longe dessas pessoas. Eles não sabem onde que eu moro. Né? Aí hoje uma fala assim, você fala igual pastor evangélico, assim você perde sua credibilidade. Eu respondi para ela que quem perde a credibilidade é quem julga o outro pela forma como ele fala. E tem pastores evangélicos que falam muito bem, muito melhor do que eu, inclusive. Quem me dera eu falasse igual eles. Mas olha, que coisa mais maravilhosa que é a sabedoria da Torá. A força, a verdadeira força do ser humano, ela não vem do seu poder de agressão, ela não vem do seu poder sobre os demais. Isso também pode ser uma força. Mas a principal força do ser humano é a força sobre si mesmo. Reuven era o primogênito, mas ele não conseguiu controlar a ansiedade dele. Ele não conseguiu controlar a vaidade dele, a ganância dele e a insegurança dele. Eu acabei de ter uma ideia, me desculpem, eu vou entrar em política, me desculpem, mas eu tenho um exemplo que eu acho ele muito interessante, me veio agora. Tenho lido os jornais de Israel, não falei de política do Brasil, tá? Isso aí é da briga, já não sou tão doido assim. Eu tenho lido os jornais de Israel e há uma preocupação muito grande com os movimentos do Donald Trump, muito grandes. Vários republicanos estão extremamente preocupados porque ele decidiu que vai sair da Síria. E ele sair da Síria com a presença russa que está ali, com a presença iraniana, é um perigo absurdo para Israel, absurdo. E várias outras decisões dele que aparentemente estão colocando Israel em perigo. E aí eu li uma matéria, gente, eu não estou dizendo que essa matéria está certa ou não, mas eu quero falar da ideia, tá? E eu acho muito interessante. Eu li uma matéria dizendo que ele simplesmente não sabe o que faz. Ele não sabe, ele faz aquilo que dá vontade, por uma questão de ego, por uma questão de... enfim.
E aí me veio a ideia agora, nesse momento. Olha só, eu posso ser presidente dos Estados Unidos. Eu posso. Se eu posso, eu tenho dinheiro, eu tenho carisma, eu tenho poder de articulação, o momento é bom para mim. Se eu posso, por que não? Onde que está a força no momento desses? Se eu sei que eu não sou qualificado, qual é a força? É conseguir conter a minha vontade e dizer, eu vou fazer a maior força do mundo para não ceder o meu instinto, o meu desejo, que se for concretizado pode ser mal para os outros, porque eu não estou pronto para isso. Não sei, tá? Realmente está esquisito algumas coisas que ele está fazendo, mas eu só quis pegar o exemplo. Oh, cara, você pode... Leandro Cândido. Leandro, você amanhã pode ser... Você é de qual cidade que você é? Você é da Paraíba, no Rio Grande do Norte. Afogado lá em Gazeira, Pernambuco. Pernambuco. Se amanhã... Se você lascar, se você quebrar a lei amanhã, você assume como governador de Pernambuco, quer? É o que Rabino não conseguiu entender. Então eu vou chamar outra pessoa aqui, acho que o microfone não tá bom. Eu vou chamar deixa eu ver, o Cício, porque o Cício com certeza deve querer. Tá todo mundo rindo aqui, é brincadeira, Cício, é bullying. Cício, amanhã você vai ser o governador da Paraíba. Hã? Aí ele olhou para cima, vocês viram como ele fez assim? Já se imaginou. Amanhã, Cício. Tu quer? Tu vai ter a economia do mundo, Cício. Tu vai poder viajar para Israel todo dia. Você vai entrar nas sinagogas do Brasil todo. Todo mundo vai te receber com tapete vermelho ali, entendeu? Ninguém vai poder te barrar na porta. Você vai para Israel, você vai ser recebido por todo mundo. Hã? E você vai poder fazer as coisas boas também para o povo. Quer ou não quer? Amanhã. Você tem 3 segundos para responder. 1, 2, 3, fala. Não, porque eu ia fazer um governo tão ruim que eu ia jogar pedra em mim o dia todo. Ah, entendi. Parabéns, isso pela sua escolha. Mas, gente, eu tô aqui colocando de um jeito caricata. É caricato, eu tô brincando, tô jogando assim. Agora, quantas coisas nas nossas vidas a gente não tá pronto para assumir por ego? E que a verdadeira força, a verdadeira realização seria falar o quê? Não. Não. Isso é forte. Aí vem o Pirkei Avot. Gente, como o Pirkei Avot é maravilhoso. Maravilhoso. O que o Pirkei Avot diz? Eis é o Gibor Akovesh et Itzro. Quem é o verdadeiro forte? Não é o Mike Tyson, não é o Maguila, vocês conhecem o Maguila? Não é o Maguila. O verdadeiro forte é aquele que consegue dominar suas vontades. Aquele que consegue dominar as suas vontades, inclusive, ele vai com certeza ter poder, ter muito mais poder sobre os demais. E se espera que a pessoa faça bom uso disso, é claro, né? Que uma das inclinações que ela domine seja a inclinação de poder pelo poder. Mas uma pessoa que tem autodomínio, ela consegue esperar para reagir na hora certa. Ela consegue falar as coisas certas na hora certa. Etc, etc, etc. A verdadeira força consiste no domínio sobre si mesmo. Reuven era o primogênito. Reuven tinha força contida nele. A força do primogênito. É assim que Jacó abre o discurso. Ele fala, Reuven, tu és o início da minha virilidade. Meu primeiro filho. Mas é uma virilidade para fora.
não é suficiente. Você não conseguiu atingir a essência da virilidade. Shimon e Levi, segundo e terceiro, mesma coisa. A força de vocês foi para fora. Yehudá, você mostrou a força a maior força que existe. Você conseguiu vencer a tua... É claro, Yehudá, que Yosef quem não ia se irritar com Yosef? Eu ia me irritar com Yosef. O irmão queridinho do papai. Em primeiro lugar, o papai não tem que ter irmão queridinho. E se tiver, tem que fingir que não tem. Certo? Bonitão, mais bonito dos irmãos. A mãe dele é a mais amada, morreu, então agora ele é o mimado, ganha preso. Quem não vai ter raiva desse irmão? É claro que Yehudá tinha raiva dele também. Mas o que ele fez? Esse é o Gibor, quem é o valente, a Kovesh et Yitzro. É o que consegue dominar a sua inclinação. Esse é o rei. Explicam os, não sei quem, explicam os rebes da Hassidut. Peraí. Boa. Já vou, deixa eu só falar o que eu estava falando agora. Melech, o que é a palavra Melech? A letra Mem é da palavra Moach. O que é Moach? Cérebro. A letra Lamed é da palavra... Vamos, escrevam. Quem quiser escreve, vamos ver. Mem de Moach. Boa, Humberto escreveu. Lev, coração. E o Raf, ou Kaf, de Kelayot, rins. O rim, dentro da literatura bíblica, ele representa um sentimento mais primitivo. Inclusive, pesquisem aí, que eu acho que eu já vi alguma coisa até em ciência. Acho. Mas, mesmo que não, dentro da literatura bíblica, o rim, ele representa o rim é o quê? É o que filtra o sangue, não é? O rim filtra o sangue. Então, tem isso aí. Ele está mais ligado com a questão sanguínea, com a questão mais instintiva. O que é o Melech? Melech é aquele que tem o Moach em primeiro lugar. O cérebro está acima de tudo. Ah, mas eu estou com vontade, eu vou falar. Moach. O chefe da corte é o cérebro. Não é que não tem emoção, tem emoção, que é o Lev. Mas o Lev vai dar sua opinião, o cérebro vai falar, espera, vamos avaliar e vamos chegar a melhor conclusão. Talvez o Lev tenha razão, talvez o coração tenha razão. Talvez o rim, Kelayot, também tenha razão. Talvez. Mas tudo tem que passar pelo filtro do Moach, cérebro. Teve um Rebbe, eu não sei quem foi, eu gostaria de saber porque é muito bonito isso. Deve ter naquele livro que a gente tem aqui, aquele livro preto de histórias do Rebbe. Tem um Rebbe que ele falou uma coisa linda. Qual a diferença do ser humano e do animal? Vamos lá, escrevam, eu gosto de ver o que vocês estão escrevendo. O Cício já escreveu um estudo dialético científico sobre o rim. Costumam falar sobre o fígado, o lado visceral, boa. A gente se comunica assim, a gente tem WhatsApp, tem Facebook, tem telefone. A fala, pronto, ó aqui, Josiane de Espírito Santo, a Lara de Brasília, a Patrícia do Sul, o Sérgio de Juru, o Arlon da Paraíba. O ser humano tem escolhas, racionalidade, a fala. Então esse Rebbe fala, ele se refere à fala. Não sei se falaram, tá certo, mas ele se refere à fala. Ele diz, Will, domínio sobre o instinto, Paulista, Leandro Paulista. Ele fala uma coisa fantástica. Ele diz assim, todo mundo fala que a diferença do ser humano para o animal é que o ser humano pode falar e o animal não, né? Ele fala, a grande diferença do ser humano para o animal
é que o ser humano pode conter a sua fala. Falar, tem gente que fala feito animal, parece papagaio falando. Ele não fala, a fala dele não é um resultado de um pensamento elaborado, equilibrado, planejado. A fala é um resultado da emoção. A fala é resultado do leve. Ou às vezes, a fala é resultado do quê? Do quelaiota, dos rins. Agora, conseguir resfriar a fala significa conseguir escolher a fala. Conseguir passar a fala por esse processo. Melech, cérebro, como juiz supremo. O leve, o quelaiota, tem o seu lugar. O cérebro como juiz supremo. E eu vou ouvir o nosso querido Hillel, que ele fez uma pergunta muito, muito boa. Não sei se eu vou conseguir responder. Mas antes eu quero fechar isso aqui. Eu quero dizer, tem aqui um capítulo do Pirkei Avot que diz, Rabi Elazar ben Azariah Omer, Rabino Elazar, filho de Azariah, diz, Imen Torah en derech eretz. Cara, isso aqui é fabuloso. E agora eu vou voltar, fechar o círculo, vou voltar para a foto que eu comecei lá atrás. Se não tem Torá, não tem educação. Não tem educação. O primeiro... é um meme aquilo lá, né? É um meme pronto aqui, pelo amor de Deus. A fachada foi recuperada, as cores foram recuperadas. O pessoal, em 1913, pichava, fazia grafite. E mentorá em derech, se não tem Torá, não tem valores, não tem comportamento. E menderech, e se não tem comportamento, não tem Torá. Eu espero 12 horas de carne para leite para comer. Shabat eu ando descalço, que é para o meu pé não marcar a sola do sapato, não fazer um traço na areia da rua. Eu uso 3 tipos diferentes de tefilim. Eu só como o cachê do Antônio. E mais ninguém. Aqui de São Paulo eu não como. Só. Esse eu sei. Aqui não vejo. Eu só ouço a leitura da Torá do Fernando, porque a dele, os outros é que eu não sei como é que prepararam. Ele eu sei que tem Kavaná. Eu sou todo... Em relação ao Fernando e o Tibau, é verdade. Mas estou dizendo, tem muita gente que o foco dentro da espiritualidade, dentro do judaísmo, não da espiritualidade, do judaísmo, é o rito. E a gente chegou num lugar errado, onde o rito, a obsessão no ritmo, uma obsessão, um toque, transtorno obsessivo compulsivo. O toque foi transformado no top da religiosidade judaica. E só toma vinhos Gershon. Boa, Gershon. Olha lá. Ele é ligeiro, Gershon. Só toma vinhos Gershon. Boa, adorei. O top... Não. É o top da... Quem é o top do judaísmo? Não, é o cara que faz todo o rito da forma mais rígida possível. E se esquece do que muitas vezes... Derech Eretz, da educação. Diz o Talmud, Derech Eretz kadma la Torá. A educação, os bons valores, o respeito, a ética, a gratidão. Por favor, muito obrigado. Pois não, abrir a porta, levantar para os mais velhos, dar um lugar para os mais velhos. Eu vejo aqui mesmo, às vezes o pessoal vem na sinagoga, eu vejo uma pessoa mais velha entrando. Eu observo. Mas o certo, opa, é meu lugar para você aqui, rápido.
Não se pensa duas vezes. Nos eventos, comida. Vários dos nossos jovens já fazem isso. Isso aqui é maravilhoso. Tem outros que têm que aprender. Ah, o seu Baruch tá aqui, dona Luzia. Ah, a comida tá lá em cima, no andar de cima. O seu Baruch tá subindo escada. Opa! Nada disso. Tem essa não. Pode sentar. O senhor senta, espera lá. Eu vou trazer sua comida. Seu Félix. Você só tá com a barba grande. Você parece que tem uns... Anônimo. É assim. Derech Eretz. A mulher está segurando um bebê. Opa, peraí. Primeiro lugar da fila. Vai lá, senta lá, senhora, que eu vou levar comida para a senhora. Valores. Básicos. Rabino está falando. A pessoa está... Gente, como isso aqui é falta de respeito? Falta de respeito. Congelou. Alô, alô? Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver. Chegou a hora. Pronto. Falando da Paraxá, falando de Torá. Pessoal às vezes no canto rindo. Gente, isso aqui não pode. Derech Eretz. Esposa com o marido. Ah, mas é difícil. E quem falou que não é difícil? A pessoa que quer ganhar massa muscular numa academia, ele vai pegar o peso leve? Não, vai pegar o peso difícil. É a mesma coisa. O Todo-Poderoso coloca a gente aqui nessa situação, que não é fácil, que é difícil, para que a gente possa ganhar mais massa muscular e espiritual. E quanto maior o desafio, maior o nível que a gente pode chegar. Então, eu vou terminar aqui. E Leila, já são 10h40, eu não quero segurar o pessoal, mas a gente vai continuar aqui nessa conversa. E se Deus quiser, eu vou sociabilizar com vocês o que a gente conversou aqui. Então, fiquemos com essa mensagem extremamente importante. Gente, o Brasil está precisando muito de valores. Muito. O povo brasileiro, eu me incluo, está sendo maltratado há muito tempo. Nos transformaram em obcecados por sexo, obcecados. Isso não é normal, isso não é natural, isso é artificial. Elevaram a temática da sensualidade para um nível que ela não tem de modo algum, não que ela não tenha a sua importância, mas a forma como elevaram. Colocaram a sátira, o deboche, essa é a palavra, o deboche, lá no alto. Então, hoje vocês vão ver os vídeos de mais views no YouTube, é deboche. E nós estamos sendo prejudicados com isso. E não adianta, quem quer Torá de verdade, tem que compreender que esses valores são incompatíveis com o Torá. Ah não, mas Shabbat eu não acendo a luz, não acendo o celular, legal. Mas você ainda não chegou, você não conseguiu sintonizar. A sintonia mais básica para você de verdade começar a sentir Torá. Derech Eretz Kadma Torá, os valores são antes da Torá. Ou, como diz Rabi Lazar Ben Azariah, se não tem Torá, não tem respeito. E se não tem respeito, não tem Torá. As duas coisas andam juntas. É uma construção. Então, que cada um coloque para si, cada um sente de uma forma sincera consigo mesma. Se olhe no espelho, se avalie e diga: o que está ruim? O que eu preciso melhorar? Não coloca uma meta gigantesca. Coloca uma meta curta. Chegou ali, dobra a meta. Não. E assim a gente pode de verdade crescer. Na ética, nos valores. E pegando esse exemplo maravilhoso que Yaakov traz. Reuven tinha tudo para ser o primeiro. Não conseguiu se conter. Perdeu. Shimon e Levi, fortes, guerreiros, tinham tudo também
perderam, não se contiveram. Yehudá é o rei. Por quê? Porque apesar dele também ter raiva de Yosef, foi Melech, Moach, Lev e Kelayot. Reflitam, meus irmãos, reflitam, porque essa mensagem é maravilhosa e essencial para que a gente possa crescer como indivíduos e como comunidade. Um grande abraço para vocês, muitíssima gratidão e até a próxima vez, Bezrat Hashem. Todá rabá lachem.